Olá, olá, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com você? Eu sou o Luciano Figueiredo, um dos professores de Direito Civil aqui do Complexo de Ensino Renato Saraiva e do Portal Exame de Ordem, e estou aqui hoje com a nossa aula única, a minha aula única com vocês, do nosso curso intensivo para a OAB, um curso que se dedica a tratar aqueles temas que de forma reincidente, de forma reiterada, vem pintando na prova da OAB FGV primeira fase, um curso que se dedica a fazer uma abordagem teórica e prática. Então nós iremos verificar aqui temas da teoria e depois iremos nos dedicar à resolução de algumas questões dos últimos certames. Dentro do direito civil, o conteúdo programático ele é dividido entre mim, entre o professor Roberto Figueiredo e o professor Cristiano Sobral. Tá? Nessa divisão, eu fico com temas relacionados à parte geral e ao direito das famílias, ok? E é isso que nós aqui vamos estudar hoje. Nós vamos ver parte geral e famílias, um roteiro sistematizado, os principais temas das últimas provas, algumas apostas minhas de temas que podem pintar na sua prova e resolução de questões sempre no enfoque OAB FGV primeira fase. Beleza? Bem, você tem aí na sua tela, tá? Você tem aí na sua tela o nosso material de apoio, ok? A gente vai começar com a nossa parte geral, especificamente do tema pessoa física, e nosso primeiro tópico de aula é a capacidade. Então vamos falar da nossa capacidade. Afinal de contas, o que é que eu devo entender por capacidade? Bem, a capacidade é a medida jurídica da personalidade. Então, capacidade, eu dizia, é a medida jurídica da personalidade. Olha só, quando eu falo em capacidade, nesta medida jurídica da personalidade, eu falo em um gênero que se divide em duas espécies. Eu tenho a capacidade de direito, também chamada de gozo, e eu tenho a capacidade de fato, também chamada de atividade ou ação. Então, quando eu falo na capacidade, que é a minha medida jurídica da personalidade, eu estou tratando de um grande gênero, o qual se subdivide em uma capacidade de direito, também chamada de gozo, e uma capacidade de fato, de atividade, de ação. São as duas modalidades da minha capacidade. Eu vou começar falando sobre a nossa capacidade de direito. Afinal, quem tem capacidade de direito, né? Afinal, o que é que eu entendo por capacidade de direito? O Código Civil, no seu artigo de número 1, primeiro, nos diz que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Toda pessoa, eu dizia, é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Veja, eu não tenho exceção. Eu não tenho exceção. Toda pessoa, então eu, você, o recém-nascido, o embriagado, o inimputável, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. E sendo assim, nada impede, por exemplo, que um menor de 5 anos de idade seja proprietário de um imóvel. Não há problema algum. Não há problema algum que o menor de 5 anos de idade, eu dizia, seja proprietário de um imóvel. Não há problema algum que um sujeito que não tem ainda 18 anos tenha um bem sob sua propriedade. Afinal de contas, este cidadão, este sujeito, tem capacidade de direito. Toda pessoa, sem exceção, é capaz de direitos e deveres na ordem jurídica. Se é pessoa, tem capacidade de direito. Beleza, mas olha que curioso. Apesar de todos terem capacidade de direito, nem todos possuem capacidade de fato, atividade, ação, de exercício. Colocando aí mais uma expressão sinônima. Então, nem todos têm capacidade de fato, atividade, ação, exercício. Por quê? Porque a capacidade de fato diz respeito à prerrogativa de pessoalmente, repito, pessoalmente, exercitar atos da vida civil.
Então a capacidade de fato, exercício, atividade, ação, é a prerrogativa, eu dizia, de você pessoalmente praticar atos da vida civil. E nem todos podem pessoalmente praticar atos da vida civil. Nem todos podem pessoalmente praticar atos da vida civil, porque alguns são incapazes. Incapazes de forma absoluta ou incapazes de forma relativa. Então nem todos podem praticar pessoalmente atos da vida civil, eu dizia. Alguns são incapazes, sejam absolutamente incapazes, sejam relativamente incapazes. Então, apesar de todos terem capacidade de direito, nem todos possuem capacidade de fato. Isso é interessante. Aquele menor que eu citava há pouco, que aos 5 anos de idade, sim, pode ser proprietário de um imóvel, sim, ele pode, mas ao ser proprietário, ele não poderá sozinho dar o imóvel em locação, dar o imóvel à venda, não dá. Porque apesar dele ter capacidade de direito, ele não possui capacidade de fato, ele não possui capacidade de exercício, ele é incapaz. Ele é incapaz. Olha só, se você, na sua prova, ou até mesmo na sua vida prática, verificar alguma situação em que a pessoa tem as duas capacidades somadas, então se você na prova, ou até mesmo na vida prática, eu dizia, verificar uma situação em que a pessoa tenha as duas capacidades somadas, que o sujeito tenha somada a sua capacidade de direito à capacidade de fato, você estará diante de alguém que tem a chamada capacidade jurídica geral ou plena. Capacidade jurídica geral ou plena. Então, a capacidade jurídica geral ou plena, ela é conferida ao sujeito que tem as duas capacidades somadas, que soma a sua capacidade de direito à capacidade de fato. Eu, por exemplo, tenho capacidade jurídica geral ou plena, tá? Eu possuo capacidade de direito, afinal de contas, eu sou pessoa, e toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem jurídica, e eu tenho capacidade de fato. Eu tenho mais de 18 anos, eu sei que não aparento, né, mas eu tenho mais de 18, e estou no pleno gozo de minhas faculdades mentais. Isso eu aparento ainda menos, né? Mas estou no pleno gozo de minhas faculdades mentais, pelo menos é o que disse meu médico. Recentemente eu fiz uma revisão e ele assim me disse. Então eu estou aqui, eu dizia, com a minha capacidade jurídica geral ou plena. Em tese, eu tenho o maior poder de autodeterminação, o maior poder de ação do direito civil. Em tese eu tenho. Em tese eu tenho esse maior poder de autodeterminação, este maior poder de ação, eu dizia, do direito civil. Beleza. Mas olha que interessante. Mesmo aqueles, repito, mesmo aqueles que são dotados de capacidade jurídica geral ou plena, mesmo estes que têm este maior poder de autodeterminação do direito civil, mesmo estas pessoas, por vezes, para a prática de um determinado ato da vida civil, irão precisar de uma autorização. Uma autorização. Uma autorização que a sua prova pode chamar de legitimação. Por vezes é necessário. Vou dar um exemplo só para você compreender. Imagine que eu, mais de 18 anos, pleno gozo de minhas faculdades mentais, sou casado em regime de comunhão universal de bens, tá? Então, sou casado, eu dizia, no regime da comunhão universal de bens. Beleza. Imagine você que eu desejo vender um imóvel. Ok. Se eu for vender um imóvel, mesmo eu tendo capacidade jurídica geral ou plena, por conta do meu casamento, eu irei precisar da autorização da minha esposa. Olha aí que interessante. Então, mesmo aqueles que são dotados de capacidade jurídica geral ou plena, eventualmente, repito, eventualmente, irão precisar da autorização do cônjuge para a prática de um determinado ato da vida civil, ou autorização de outrem, tá? Às vezes do cônjuge, às vezes de outra pessoa, para a prática, eu dizia, de um determinado ato da vida civil. Ok? Nós vamos agora dar seguimento e vamos nos focar nas nossas incapacidades.
Então vamos estudar agora as incapacidades. Aí você já se liga em casa, né? Já fica atento em casa, porque quando eu falo de incapacidade, eu estou a tratar de um abrandamento, de uma mitigação à capacidade de ação. Claro, lógico. Veja, a capacidade de direito, como eu vi há pouco contigo, ela é inerente a toda pessoa. Capacidade de direito, ela é inerente a toda pessoa. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem jurídica. Capacidade de direito é inerente a toda pessoa. Ela é plena sempre. Capacidade de direito é sempre plena. Não existe incapacidade de direito. Não há. Já a capacidade de fato, não. A capacidade de fato nem todos têm, nem toda pessoa tem e nem sempre é plena. Então, quando eu falo de incapacidade, eu necessariamente me refiro às mitigações, aos abrandamentos da minha capacidade de fato. Ok? Se liga no seguinte, o tema incapacidades, tá? O tema incapacidades, ele sofreu recente e importante reforma. Houve uma lei editada no Brasil, que está valendo ainda hoje, e valerá durante muitos anos. Lei 13.146 de 2015. Lei 13.000, eu dizia, 146 de 2015. E essa norma, ela passou a ser chamada de EPD. Estatuto da Pessoa com Deficiência. E a Lei 13.146 de 2015, enfim, o EPD, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele veio para o Brasil com o objetivo de acabar com o erro histórico que havia no Brasil. Então o objetivo, eu dizia, é acabar um erro histórico que havia no Brasil, o objetivo é acabar um erro crasso que nós tínhamos na nossa legislação. Qual era? A legislação brasileira, até 2015, fazia uma indevida confusão. E qual era a indevida confusão, Luciano? Nós acreditávamos no Brasil equivocadamente. Então, nós acreditávamos aqui no Brasil, repito, equivocadamente, que deficiência seria sinônimo de incapacidade. Nós tínhamos este equívoco no nosso país. Nós acreditávamos, eu dizia, equivocadamente, que deficiência seria incapacidade. Nós, equivocadamente, achávamos que se o sujeito era deficiente, ele seria automaticamente incapaz. Isso era uma atrocidade, né? Um erro crasso. A partir de 2015, após a reforma realizada pelo EPD, Estatuto da Pessoa com Deficiência, este equívoco foi corrigido no Brasil. Foi. E para corrigir este equívoco, nós tivemos que modificar a legislação, tanto no tema incapacidade absolutas, como no tema incapacidade relativas. Então, por força do EPD, eu dizia, Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós alteramos o rol de incapazes, justamente com o objetivo de perceber que a incapacidade, ela não é uma consequência automática da deficiência. Nem todo deficiente é incapaz. Percebemos o óbvio, claro. De maneira que, para deixar muito claro, nos dias de hoje, o deficiente ele é prioritariamente capaz, como eu, você, Marcos. O deficiente é prioritariamente capaz. Não há mais este atrelamento de uma consequência automática entre deficiência e incapacidade. Dito isso, nós vamos agora estudar as incapacidades. Primeiro as absolutas, depois as relativas. E já iremos estudar, obviamente, sob o influxo da reforma do EPD, atento a esta reforma legislativa. Eu vou começar com as chamadas incapacidades absolutas, que estão previstas no artigo 3º do Código Civil. E o artigo 3º do Código Civil, ele teve uma redução de hipóteses. Ele teve uma redução de hipóteses. Como assim, Luciano, ele teve uma redução de hipóteses? Antigamente, nós tínhamos 3 situações de incapacidade absoluta.
Anteriormente nós tínhamos 3 situações, eu dizia, de incapacidade absoluta. Atualmente eu só tenho uma, que é o menor de 16 anos de idade. Então, atualmente, a minha única hipótese de incapacidade absoluta, eu dizia, é o menor de 16 anos de idade, que é o que nós chamamos aí na doutrina de menor impúbere. Então, sempre que você ouvir a expressão menor impúbere, você já sabe, é o menor de 16 anos de idade. E este menor de 16 anos de idade, ele será absolutamente incapaz. Hoje é a única hipótese de incapacidade absoluta. Ficou muito fácil, então, para nós, né, que nos dedicamos a provas, a estudo do direito civil. Antigamente nós tínhamos que ter um conhecimento mais largo. Atualmente não, é uma única hipótese. Absolutamente incapaz será apenas o menor de 16 anos de idade. Facilitou muito para a sua prova, tá? Nessa linha de pensamento, se liga. Apenas o menor de 16 anos de idade será representado. Afinal de contas, apenas o menor de 16 anos de idade é absolutamente incapaz. Então, só ele, menor de 16 anos de idade, vai ser representado, eu dizia. Afinal de contas, apenas ele, menor de 16 anos de idade, será tido como absolutamente incapaz. Além disso, apenas ele, no que tange às incapacidades, obviamente, apenas ele, no que tange às incapacidades, menor de 16 anos, que se praticar um ato sozinho, o ato será nulo. Porque é consabido que o ato praticado sozinho pelo absolutamente incapaz gerará nulidade absoluta. Gerará nulidade absoluta, tá? Então apenas ele, menor de 16 anos de idade, que se vier a praticar o ato sozinho, o ato, eu dizia, será nulo. Vai gerar nulidade absoluta. Por fim, apenas contra ele, menor de 16 anos de idade, que não ocorrerá nem prescrição e nem decadência. Não ocorre nem prescrição e nem decadência. Artigo 198, inciso 1, 207 e 208 do Código Civil. Então não ocorrerá contra ele nem a prescrição e nem a decadência. Então olha que curioso, né? Uma reforma de incapacidade que acaba reverberando, acaba atingindo outros temas importantes de prova. Mas a minha incapacidade, além de absoluta, ela pode ser o quê? Relativa. Relativa. E o rol dos relativamente incapazes também foi alterado pelo EPD. Sim. O rol dos relativamente incapazes, artigo 4º do Código Civil, também foi alterado pelo EPD. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer os maiores de 16 e menores de 18 anos. Nós temos aqui o que nós chamamos de menores púberes. Então, maior de 16 e menor de 18 anos são os menores púberes. Essa hipótese aí é uma velha conhecida, né? Não houve nenhuma reforma em relação a ela. Segunda hipótese, ébrios habituais e viciados em tóxico. Aqui já tem modificação. Aqui já tem modificação, porque antigamente nós tínhamos os ébrios habituais, os viciados em tóxico e aqueles que por deficiência tivessem um discernimento reduzido. Nós tiramos a redação final do inciso. Por que tiramos essa parte, aqueles que por deficiência têm um discernimento reduzido? Porque atualmente deficiência ela não gera incapacidade. Deficiência não gera incapacidade prioritariamente, automaticamente. Então retiramos. Retiramos e reduzimos a segunda hipótese aos ébrios habituais e aos viciados em tóxico. Gente, só para lembrar para vocês em casa, quem não se recorda, o ébrio habitual é o embriagado habitual, tá? Ébrio habitual é o embriagado habitual, é o alcoólatra. O alcoólatra, este embriagado habitual, este ébrio habitual, ele será declarado, é possível que seja declarado, relativamente incapaz. Inciso 3, esse é o que vem mais sendo cobrado em provas. Esse é o que mais vem sendo cobrado em provas. Por quê? Porque essa hipótese que nós iremos fazer a leitura agora, antes da reforma
legislativa era uma hipótese de incapacidade absoluta. Então, antes do EPD, essa circunstância era uma circunstância de incapacidade absoluta. Após o EPD, se tornou uma circunstância de incapacidade relativa. Qual é a circunstância? Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade. Então, aqueles que, por causa transitória ou permanente, eu dizia, não puderem exprimir a sua vontade. Antes da reforma, hipótese de incapacidade absoluta. Após a reforma, se tornou hipótese de incapacidade relativa. Se liga. Quarta hipótese, essa velha conhecida, o pródigo. Você se lembra em casa quem é o pródigo? O pródigo é aquele que dilapida o próprio patrimônio sem uma causa justificadora. Este é o pródigo. É o sujeito que dilapida os bens, se desfaz do patrimônio sem uma causa justificadora. Imagine você, uma cidadã que tem transtorno obsessivo-compulsivo por compras no shopping center. Ela é louca por compras no shopping center. Antes do dinheiro cair na conta, ela já estava louca no shopping comprando. Ela é o quê? Pródiga. Ela é pródiga. Imagine um sujeito que é viciado em jogo. E para sustentar o vício que ele tem no jogo, ele vende tudo que tem por preço vil. Bem abaixo do mercado, ele é o quê? Pródigo. Ele é pródigo. São pessoas que dilapidam o próprio patrimônio sem uma causa justificadora. Beleza? Meus amigos, os relativamente incapazes, o rol que nós vimos há pouco, eles serão assistidos para a prática de eventuais atos na vida civil, tá? Então, relativamente incapaz, ele vai ser, eu dizia, assistido para a prática de eventuais atos da vida civil. Então, enquanto absolutamente incapaz é representado, relativamente incapaz é assistido, tá? Como eu sempre lembro para a galera aqui do curso, na prova está na dúvida sobre representação, assistência, ria para os dois lados. Relativamente incapaz será assistido e absolutamente incapaz será representado. Então está na dúvida, eu dizia, ria para os dois lados. Relativamente incapaz será assistido e absolutamente incapaz será representado para a prática dos atos da vida civil. Beleza? Se ligaram aí? Acompanharam? Ok? Algumas observações acerca das incapacidades. Observações importantes. Na verdade, uma observação importante, tá? Que vem pintando sempre na prova. Professor, existe alguma idade no Brasil a partir da qual o sujeito automaticamente se tornará incapaz? Não, não existe. Não existe. Ah, Luciano, eu achava que, sei lá, a partir dos 70 anos em diante, o sujeito seria automaticamente incapacitado. Não, não existe isso. Não há. Esse papo de que, vou interditar meu pai, por quê? Porque ele tá velhinho, é balela. Você não vai interditar alguém, incapacitar alguém, com base apenas na idade. Não. Obviamente que se junto com a idade vier uma doença incapacitante, tá velhinho, tem o Alzheimer avançado, já não consegue se autodeterminar bem, tudo bem, beleza. Tá velhinho, tem uma demência senil avançada, já não lembra a conta de banco, se perde no meio da rua, ok. Essas pessoas serão interditadas, serão incapacitadas não pela idade, mas sim pela patologia. Se eu, você, Marcos, jovens, tivéssemos a mesma patologia, seríamos também incapacitados, interditados. Beleza? Então, não há uma idade a partir da qual você automaticamente se tornará incapaz. Mas, professor, eu achava que havia algo no Código Civil que me informasse isto. Não, não tem. O que você tem no Código Civil é outra coisa. O artigo 1641, inciso 2, 1641, inciso 2, nos diz que se o maior de 70 anos vier a se casar, o seu regime de bens será o da separação obrigatória.
Então, se o maior de 70 anos vier a se casar, o regime de bens será o da separação obrigatória. Separação obrigatória de bens. Acompanhou aí? Beleza? Isso não é uma norma incapacitante. Não, não é. Isso é apenas, então, somente uma norma protetiva ao patrimônio do idoso. Só isso. Só isso. Protetiva ao patrimônio do idoso. Porque o idoso é um vulnerável. Claro. E é um vulnerável que tem que ser protegido. Gente, é o medo do golpe do baú, né? O medo do cidadão com 75 anos se apaixonar pela menina de 19 e ela, na verdade, está de olho no dinheiro e não no amor. Ou da senhora lá com 72 anos se apaixonar pelo menino de 20, que, na verdade, está de olho no dinheiro e não no amor. Então, para proteger o idoso, que é o vulnerável, nós temos essa norma protetiva. Beleza? Gente, não confunda então na prova vulnerabilidade com incapacidade. Não. O vulnerável não será necessariamente incapaz. Então não vamos confundir em prova vulnerabilidade com incapacidade. São coisas diversas. São coisas diferentes. Tá bom? Vou dar um exemplo para ficar ainda mais claro. O consumidor é vulnerável. É. Tanto é que tem uma norma protetiva. O Código de Defesa do Consumidor. Ele é vulnerável, mas ele não é incapaz. Beleza? Como findará a incapacidade? Como é que termina essa incapacidade? Bem, a incapacidade, ela termina em regra junto com o seu fato gerador. Como assim, Luciano, junto com o seu fato gerador? Perceba, se a questão é de idade, quando o sujeito completar 18 anos. Lógico, claro. Então, se a questão é de idade, quando ele completar 18 anos, acaba a incapacidade. Se a questão é psíquica, quando ele melhorar. Então, o cidadão é um alcoólatra, é um ébrio habitual, se tratou, melhorou, beleza, ok. Então, a incapacidade, regra geral, findará junto com o seu fato gerador. Entretanto, há uma outra forma de findarmos a incapacidade. Uma forma que a FGV ama de paixão, vive perguntando, que é a nossa emancipação. Emancipação, tema que passaremos a tratar a partir de agora. Afinal, o que eu devo entender por emancipação? A emancipação é a antecipação da capacidade plena. Emancipação é a antecipação da capacidade plena. Trata-se de um ato irrevogável e irretratável. O emancipado, a priori, não retornará à sua condição de incapaz. Não retorna. Então a emancipação, eu dizia, é a antecipação da capacidade plena. É um ato irrevogável, é um ato irretratável. O emancipado, a priori, não retornará à sua condição de incapaz. Beleza. Esta emancipação, obviamente, se dará apenas e tão somente para atos da vida civil. Claro, lógico. Pergunta que sempre chega lá no plantão de dúvida. O emancipado pode obter carteira de motorista? Não. Não, porque a carteira de motorista, a licença para dirigir, traz repercussões penais, administrativas, não dá. Emancipação é apenas para a vida civil. Pode abrir uma conta no banco sozinho, pode se matricular na faculdade sozinho, ou na escola. Beleza. Nessa mesma linha de raciocínio, é outra dúvida que sempre chega no plantão de dúvidas, o emancipado não passará a responder no Código Penal. Não, ele continua respondendo no ECA, porque a emancipação é apenas para atos da vida civil. Beleza. Mas como se dará esta emancipação? O artigo 5º, parágrafo único do Código Civil, 5, parágrafo único, nos traz as três modalidades emancipatórias. 3 modalidades emancipatórias. A emancipação pode ser voluntária, a emancipação pode ser judicial e a emancipação pode ser legal. E nós, a partir do nosso segundo bloco, quer dizer, lá no nosso segundo bloco, vamos visitar essas 3 modalidades, os seus desdobramentos e daremos continuidade ao nosso conteúdo. É 1 minuto. Até daqui a pouco.